Continuando o nosso trabalho a respeito de direito administrativo, estávamos falando do conceito do ato administrativo, sempre lembrando que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Então, quando perguntado, todo ato administrativo é um ato jurídico? Sim, antes de tudo, estamos diante de um ato jurídico. Ato jurídico praticado pela administração, mas um ato jurídico. Então, ao iniciarmos o nosso trabalho a respeito do conceito, nós fizemos a seguinte anotação. O ato administrativo é um ato jurídico praticado pela administração. Aqui surge a primeira diferença que nós temos em relação ao ato jurídico. A primeira peculiaridade, a primeira característica do ato administrativo. Em relação ao ato jurídico, qual é a peculiaridade? É o sujeito. Tá, mas eu pergunto, é a peculiaridade necessária para estabelecermos já o conceito do ato administrativo? Podemos afirmar que o ato administrativo, aí sem errar, é o ato jurídico praticado pela administração e está resolvido o problema? Não. Nosso problema ainda vai aumentar muito aqui. Tá. Vocês se lembram, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vou fazer isso daqui, nós vamos sintetizar essa ideia para sobrar espaço para a gente. Então, vou colocar aqui só uma síntese do que estamos falando. Ato administrativo é o ato jurídico praticado pela administração. Então, é isso que nós estabelecemos até agora. A síntese é essa, que o ato administrativo é o ato jurídico praticado pela administração. Entretanto, surge uma certa dificuldade. Vem até aqui, por favor. Vocês se lembram? Nós falamos aqui dentro dessa sala 385 vezes que eu vou falar. Portanto, não tem jeito de esquecer. Que há dois tipos de regime, que eu tenho o regime jurídico privado e eu tenho o regime jurídico administrativo. Correto? Já falamos disso. Regime jurídico privado, ele é caracterizado por liberdade de atuação e por isonomia, igualdade. Liberdade e isonomia. Já o regime jurídico administrativo, ele é caracterizado por prerrogativas e por sujeições, limitações. Ora, só coloque aqui nesse quadro, só nesse daqui. Aí, isso, obrigado. Pode trazer bem próximo. Aí, tá muito bom, ótimo. Tá? Então, olhe, eu tenho dois regimes em confronto, o regime jurídico privado e o regime jurídico administrativo. Sabemos já que a administração atua, em regra, sobre o regime administrativo. Essa é a regra. Já sabemos disso. Mas ela pode atuar sobre o regime privado? Pode. Quando ela atua sobre o regime privado, nós já sabemos que há aqui um regime híbrido, na verdade, onde ela não tem liberdade de atuação, porque sempre haverá sujeições. Todavia, ela não terá prerrogativas, atuará em situação de igualdade. Então, quando ela age sobre o regime privado, na verdade, eu tenho um regime híbrido. E é isso que nós vimos. Mas sabemos que ela atua ora sobre o regime administrativo, ou seja, com prerrogativas, ora sem prerrogativas. Certo ou errado? Certo. Ao estabelecermos esse conceito, agora vem até aqui, por favor. Ao estabelecermos este conceito aqui, como conceito de ato administrativo, o que eu estou falando? Que o ato administrativo é o ato jurídico praticado pela administração. Dentro desse conceito, pergunto a vocês, posso ter uma atuação da administração sob o regime
jurídico administrativo, como também uma atuação sob o regime jurídico privado. Neste caso aqui, no regime jurídico administrativo, haverá prerrogativas, e no regime jurídico privado, sem prerrogativas. Beleza? Então, ao afirmarmos, isso eu quero o raciocínio de vocês, que o ato administrativo é o ato jurídico praticado pela administração, este conceito de ato estabelece a diferença entre os regimes? Não. É todo e qualquer ato praticado pela administração. Então, esse conceito de ato administrativo aqui é um conceito amplo. Por que eu digo que é um conceito amplo? Porque abrange em um só conceito a atuação com prerrogativas e a atuação sem prerrogativas. Beleza? Então, olhe, o que é o ato administrativo em sentido amplo? É o ato jurídico praticado pela administração. É o ato jurídico praticado pela administração. Tá, não, eu estou perguntando do som, porque estava explodindo um pouco. Tá bom? Tá legal? Então beleza. Tá bom aí? Tá ótimo aqui? Tranquilo? Não poderia ser diferente. Certo ou errado? Afinal de contas, aqui no Complexo Damasio, nós temos a melhor equipe técnica do Brasil. Certo ou errado? Certo. Então vamos lá. Pois não. Não, ela exclui. Ela exclui. Perfeito. Não, na definição eu já estou partindo do pressuposto que é um ato, portanto, olha aqui, ó, vem até aqui, por favor. Eu já estou partindo do pressuposto de que é uma manifestação unilateral. Portanto, o contrato está fora dessa conceituação. Então, olhe, o que é o ato jurídico em sentido amplo, então? Retomando, por favor. É o ato administrativo em sentido amplo. É o ato jurídico praticado pela administração, indiferentemente se é com prerrogativa ou sem prerrogativa. Certo ou errado? Certo. Agora, nós vamos àquele conceito que nós fizemos no começo da aula, que eu falei, esse conceito é o conceito final. E eu quero que vocês me digam se o conceito que nós temos lá no finalzinho é o conceito amplo ou não. Então vamos lá? Olha o que nós temos aqui. Nesse conceito que nós já havíamos estabelecido, olha o que nós temos. O ato administrativo é um ato jurídico, constitui manifestação unilateral da administração, com possibilidade de eficácia imediata, sob o regime jurídico administrativo, ou seja, com prerrogativas. Nesse conceito que nós demos aqui, eu não estou falando de todo o ato praticado pela administração, mas somente aqueles com prerrogativas. Essa é a solução final a que vamos chegar. Tá bem? Então vamos lá. Pergunto a vocês, em um conceito amplo, o que é o ato administrativo? É o ato jurídico praticado pela administração, ponto. Estamos estabelecendo nesse conceito amplo a distinção entre regime administrativo e regime privado? Não. Estamos jogando tudo dentro de um pacote só e considerando tudo como ato administrativo. Tá bem? Então, ato administrativo em sentido amplo. Vamos anotar, por gentileza. Tá bem? Já que vocês estão com a arma em punho, que é a caneta, né? Tá? Ato administrativo em sentido amplo. Ato administrativo em sentido amplo. É o ato jurídico. É o ato jurídico praticado pela administração pública. É o ato jurídico praticado pela administração. Sob o regime jurídico administrativo, sob o regime jurídico administrativo, repito,
O ato administrativo em sentido amplo é o ato jurídico praticado pela administração sob o regime jurídico administrativo e também sob o regime jurídico privado. E também sob o regime jurídico privado. Esse é um conceito amplo de ato administrativo. Entretanto, nós precisamos aqui fazer uma separação. Eu tenho dois seres absolutamente distintos dentro de um pacote só. Eu preciso separar. Não é correto darmos o mesmo conceito a seres absolutamente diferentes. Então, quando nós damos o conceito amplo, agora traga até aqui, por favor, estamos dentro desse pacote aqui, tratando de quem? De atos com prerrogativas e atos sem prerrogativas. Não é adequado que eu faça dessa maneira. Precisamos estabelecer uma distinção. Agora, nós vamos fazer o seguinte: separar a atuação com prerrogativa da atuação sem prerrogativa. A administração, quando ela pratica o ato sem prerrogativas, ela vai praticar aquilo que nós conheceremos como atos da administração. Então, o que seriam os atos da administração? São os atos jurídicos praticados pela administração sem prerrogativas. Já estamos separando, não estamos? Obrigado, estamos. Tá? Sobrou alguma coisa nessa história. O que remanesce, o que sobra aqui, nós vamos dar um nome. Isso daqui, sim, nós vamos conhecer como ato administrativo. Fizemos a separação, tá certo? Tá. Eu vou abrir essa separação aqui em cima para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá bem? Vou abrir uma chave aqui em cima. Aqui, ó, vou apagar essa parte, que não me interessa mais. Nós vamos fazer isso daqui. Ato administrativo em sentido amplo. Aí nós vamos abrir. Em sentido amplo, abrange atos praticados sob o regime jurídico privado e abrange os atos sob o regime jurídico público ou administrativo. Tá. Aos atos praticados sob o regime privado, nós vamos dar um nome. Serão atos da administração. E os atos praticados, pode abrir um pouquinho, é isso. E os atos praticados sob o regime jurídico público, ou seja, com prerrogativas, chamaremos de atos administrativos. Estes, é óbvio, que não em sentido amplo mais, mas em sentido estrito. Então, ato administrativo, em sentido estrito, é aquilo que nós vamos grifar em vermelho, tá bem? Olha o caminho que nós vamos fazer. É um ato jurídico praticado pela administração. Praticado sob o regime jurídico administrativo. Isso é um ato administrativo. Aquilo que ela faz sob o regime privado, nós vamos dar outro nome. É ato da administração. Não é. Parece, mas não é. Por isso que eu falei, essa parte ela é uma partezinha chata, mas nós, com exemplos, nós vamos ilustrar bem. E vocês já sabem isso, vocês já conhecem isso daqui. Vocês só não sabem os nomes,
mas vocês já conhecem a matéria, tá? São atos jurídicos praticados pela administração sob o regime privado. Perfeito, perfeito. Tudo é ato administrativo, nós não podemos esquecer. Só que tecnicamente são coisas diferentes. Por isso que direito é muito legal, não é verdade? Obrigado pela sinceridade. Direito é muito louco, cara. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tudo pode ser a mesma coisa. Não é uma piração, cara? É muito 10 isso daí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e tudo pode ser a mesma coisa. Por isso que tudo que você pergunta para o advogado, ele fala, depende. Depende. Né? Então, é uma lógica toda diferente. O que eu gosto de tratar de direito administrativo, aí é uma paixão que eu tenho. É tratar de direito administrativo com o pessoal que estudou a vida inteira exatas. É uma delícia. Né? É um espetáculo. Porque o pessoal de exatas, ou é ou não é. Acabou. Aí você vira pro cara, ó, é, mas pode não ser. O cara fala, você é louco. Tá? Então, isso é muito legal. Mas é uma paixão que eu tenho, sabe? Que é tratar de direito com o pessoal de exatas. Mas, professor, a coisa mais gostosa que tem é na sala, professor, primeira aula. O cara levanta a mão, professor, eu sou formado em física. Estou aqui estudando direito administrativo. O senhor acha que eu vou compreender? Vai compreender e muito. Certo ou errado? Certo. Aí depende. Aí depende. Mas eu sempre respondo com uma afirmativa que vocês já conhecem. Falei, o primeiro passo você já deu. Você está conosco. Aqui no Complexo Damásio. Nada mais eficiente que isso. Tá. Vamos melhorar o nosso trabalho aqui, tá? Vamos a alguns exemplos. Aí eu quero que vocês, olhando o quadro, eu quero que vocês encaixem no lugar correto, tá? Vem até aqui, por favor. Mantenha no quadro. Aí, isso, legal. Tem jeito de botar o professor aí também? Tem, né? Aqui? Ótimo. Ficou bom assim? Tá bom. Então tá. Mas você vai pegar a orelha só. Ah, obrigado. É isso, parabéns. Não é à toa que nós temos a melhor equipe técnica do Brasil. Então, ato que nós temos, que é o ato jurídico praticado pela administração, é um ato administrativo, em sentido amplo. Agora vamos a algumas situações, eu quero que vocês resolvam para mim. Não sou eu que vou resolver, são vocês. A Petrobras, os seus agentes praticam atos? Praticam, tá bem? A Petrobras pratica ato. Caixa Econômica Federal também pratica ato. Banco do Brasil também o faz. Pergunto, os atos praticados por esses agentes são atos administrativos? Vamos parar para pensar? São atos jurídicos? Praticados pela administração. Numa visão ampla, são atos administrativos, certo ou errado? Certo, mas as pessoas jurídicas que estamos falando atuam sob o regime jurídico privado. Então, o que fazem, na verdade, tecnicamente, são atos da administração. Porque não tem prerrogativas típicas da administração pública. Tá. É aí que a gente começa a separar quem vai passar e quem vai ficar classificado. Tá? Porque essa diferença, normalmente a gente joga tudo isso daqui dentro do conceito de ato administrativo. Só que tecnicamente não é. São atos da administração. Por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito privado. Sim, o procedimento licitatório, ele entra no conceito amplo de atos administrativos. O que nós... Então, está sujeito. Mas qual que é a diferença que nós estabelecemos? Olha aqui, vem até aqui. A diferença não está na sujeição. A diferença está em agir com ou sem prerrogativas. Sujeição sempre haverá. Sempre. O que nos distingue entre ato da administração do ato administrativo é a presença ou não de prerrogativas. As sujeições sempre existirão.
Então, olhe, o Banco do Brasil, quando atua sujeito ao princípio licitatório, ao princípio do concurso público, sim, mas não tem as mesmas prerrogativas que o poder público tem. Agora, olha um sujeito que nós falamos dele no começo do nosso trabalho. Você lembra da maionese? Lembra? Aquela que deu água na boca? Tá? Você é agente da vigilância sanitária, chega lá na padaria e nota que a maionese está estragada. Você intervém? Intervém. Pode apreender a maionese? Pode. Ao fazê-lo, está praticando um ato administrativo? Em sentido amplo. Está agindo sob regime público, ou seja, com prerrogativas? Isso, então, é um ato administrativo. Então, o que nos interessa é só conceitualmente. Eu só quero que vocês aprendam o conceito. Qual é o conceito de ato administrativo que nos interessa? É o ato jurídico praticado pela administração sob o regime jurídico administrativo. Aquilo que ela faz e não está aqui, nós vamos dar o nome de atos da administração. Tá bem? Tá. Então, ato administrativo que nos interessa é o que está grifado em vermelho. É isso daqui. Então, o que é um ato administrativo? É o ato jurídico praticado pela administração sob o regime jurídico público, ou seja, com prerrogativas. Com prerrogativas. Só que essa distinção só nos interessa sob o aspecto conceitual. Só. A partir de agora, a hora que a gente abandonar o conceito, falamos, conceito de ato nós já demos? Já, acabou. Agora nós vamos falar do quê? De requisitos, atributos e classificação. A hora que abandonarmos o conceito, formos tratar de outros assuntos, aí nós vamos considerar o ato em sentido amplo e não o ato em sentido estrito. Tá bem? Só nos interessa teoricamente para estabelecermos o conceito. Só. O que é o ato administrativo conceitualmente? É o ato jurídico praticado pela administração com prerrogativas. Isso é ato administrativo. A hora que eu falar, acabou o conceito, vamos estudar agora requisitos do ato. Aí nós vamos deixar esse conceito de lado e trabalharemos com o conceito amplo, ou seja, com o ato jurídico praticado pela administração. Tá bem? Por enquanto, perdão, só nos interessa definirmos de maneira adequada o que é um ato administrativo. Porque a prova pergunta, de acordo com o conceito doutrinário de atos, quais são os seus elementos? Na hora que perguntar do conceito doutrinário de atos, ele está querendo essa distinção aqui. Tá bem? Levando em conta isso, pergunto a vocês, o cara que trabalha na Caixa Econômica Federal, pratica ato administrativo? Não, pratica ato da administração. Aquele que trabalha na autarquia, agência reguladora, por exemplo, pratica ato administrativo? Pratica, porque é regime público, com prerrogativas. Tá certo? Então, isso é muito importante para a gente. Beleza? Beleza. Só que nós vamos complicar um pouquinho. Tá bem? Então, vamos juntos só definirmos o conceito. Vocês querem anotar o conceito do ato em sentido estrito, por gentileza? Então, vamos lá. O ato administrativo, vírgula, em oposição ao ato da administração, o ato administrativo, em oposição ao ato da administração, é o ato jurídico praticado pela administração sob o regime jurídico público. Sob o regime jurídico público.
entre parênteses, com prerrogativas. Fecha parênteses. Beleza? Tá. Com esse caminho todo, nós chegamos ao conceito que nós tínhamos no início, que era esse daqui. Tá? Então, o que é o ato administrativo? É um ato jurídico, manifestação da administração, com possibilidade de eficácia imediata, sob o regime público e sujeito a controle judicial. Esse é o ato administrativo. Tá bom? Agora eu quero que vocês me digam, e nós não vamos errar. Nós vamos utilizar um método prático, pragmático, para resolver esse problema. Através desse método prático, pragmático, que você só alcança aqui no Complexo Damásio, você enxerga as coisas aqui fazendo o quê? Fechando os olhos. É o único lugar no país em que, de olhos fechados, você enxerga o que os outros não enxergarão. Certo ou errado? Certo. É exatamente isso. Eu quero que vocês imaginem. Você vai ao SUS, ao médico do SUS, pede a ele um atestado pela consulta que você fez. Ele vai, atesto para os devidos fins, que o senhor Júlio esteve na consulta no dia tal, tal e tal. E te entrega um atestado, assina e te entrega. Pergunto, esse atestado é um ato jurídico? É. Agora eu quero que vocês me digam, onde é que esse atestado está aqui? Pode abrir toda a tela aqui, por gentileza. Onde é que esse atestado está aqui nessa história aqui? Altos brados, percebo. A pergunta é, esse atestado é dotado de prerrogativas típicas do poder público? Não é? É um ato administrativo ou é um ato da administração? Pergunto. Basta fazermos o quê? Feche os olhos. É fácil. O que foi feito pelo médico do SUS, que é um agente público, poderia ser feito pelo médico particular? Então ele está fazendo aquilo que o médico particular pode fazer. Se o médico particular pode fazer, é algo que não tem prerrogativas. Então precisa fazer essa comparação. Se aquilo que está sendo feito pode ser feito pelo particular, é óbvio, guardado as devidas proporções, há um indicativo de que estou diante de um ato da administração. Tá bem? Então, calma, não é para anotar, mas é uma ansiedade para anotação. Depois nós vamos anotar. Eu quero que vocês compreendam, porque esse vai ser o método, a muleta que você vai usar lá no dia da tua prova. Você vai fazer o quê? O cara vai te chamar de louco. Falei, o que você está fazendo? Tá? Na verdade, tudo aquilo que a administração faz e que o particular pode fazer, significa que não há prerrogativas. Vamos à história da maionese. Pois não. É regime jurídico privado. É ato declaratório como qualquer. Tá? A pergunta é, o atestado emitido pelo médico do SUS é regime jurídico privado? É. É um ato declaratório qualquer. Não tem a manifestação da prerrogativa da administração. Agora vamos à história da maionese. Imagine que você, aí na sua cidade, carrinho de hot dog. Você vai comer um cachorro quente. Uma delícia, né? Espetáculo. Tá, carrinho do cachorro quente está lá desde amanhã. Aí tem aqueles potão com aquelas salsichas enormes. Tá aquela maionese maravilhosa. Tá até cheirando mal. Pergunto, você pode ir lá e apreender o carrinho? Você não pode. Quem pode? A administração pode? Ora, se ela está fazendo algo que você não pode fazer, é porque o regime é diferente. É porque ela está se valendo de prerrogativas. Aí eu tenho um ato que constitui ato administrativo. Eu só estou ensinando a você a utilizar-se de um método prático, pragmático, para resolver. Um outro exemplo. O gari.
Tá? O cara está lá varrendo a rua. Pergunta, é um agente público? É. Está praticando um ato administrativo? Fecha os olhos. Você não passa pela manhã na frente da casa da sua vizinha, uma senhorinha que acorda bem cedinho, e ela está lá, ela varre a calçada, varre a rua também. Pergunto, está fazendo a mesma coisa que a administração está fazendo? Então, não é ato administrativo, é ato da administração. Então, prestem muita atenção nisso. É um modo prático para você resolver um problema que na hora da tua prova parece complicado. Então, se a administração está fazendo algo que você tem condição de fazer, é porque eu estou diante de um ato da administração. Tá bem? Tá. Aqui, nesse ato da administração, nós vamos abrir um parênteses aqui para inserirmos algumas coisas, tá? Eu vou só fazer isso daqui, ó. Vou anotar aqui embaixo. O que já tem notado, tá? Não escrevam não, tá bem? Isso daqui é o que já estava. Não precisa anotar, já estava. Eu só estou mudando o lugar. Regime jurídico administrativo ou público. Aqui eu tenho um ato administrativo, porque aqui eu tenho prerrogativas. Tá. O que são os atos da administração, portanto? Já sabemos que são os atos praticados sob o regime jurídico privado. E aqui nós vamos elencar alguns que são típicos. Primeiro deles, os atos declaratórios. Declaratórios. Também conhecidos como atos enunciativos. Atos declaratórios ou atos enunciativos. São as certidões, os atestados, os pareceres, tá bem? Atos declaratórios ou atos enunciativos. Certidões, atestados, pareceres. E nós vamos colocar um outro aqui, que são as atividades materiais. O que são essas atividades materiais? Essas atividades materiais são atos de execução. Sem poder de decisão. Então, o que são os atos materiais? São os atos de execução, sem poder de decisão. Então, essa observação aqui, que está anotada em vermelho, só se refere à atividade material. O que vocês percebem? Que as coisas vão caminhando, vão se tornando um pouquinho mais complicadas, tá? Porque a gente vai trazendo mais informação. Também mantendo o quadro para anotação. Da administração. Também. Oi? Perfeito. Mas é exatamente isso. Porque na verdade não é uma manifestação, olhe. Na verdade é sem poder de decisão. É só um ato de realização só. Tá? É por isso que eu disse, eu estou agora agregando alguns atos peculiares. Tá? É ato administrativo também. Só que sem poder de decisão, só ato de execução. Tá?
em sentido amplo, tá? Passa a ser ato da administração, tá bem? Agora vem até aqui, por favor. Imagine que seu prédio está prestes a cair. Está prestes a cair. Vamos fazer o quê? Se vai cair, vamos derrubar, né? Já derruba logo, acaba com o sofrimento. Pergunta, a administração pode ir lá e demolir seu prédio? Pode. Fatalmente você não quer, mas ela vai lá e, ó, ripa, demolir o prédio. Só que, para ela demolir, vai ter um agente público que vai estar com um monte de dinamite na mão e vai lá botar nas pilastras do seu prédio. Pergunto, ele é um agente público? Não é terrorista, é agente público. Tá com a dinamite, vai lá botar. Pergunto, ele tem poder de decisão no que ele está fazendo? Não. O que ele está realizando é somente uma atividade material. O que ele realiza, na verdade, é só uma atividade material. Ele não tem poder de decisão. Agora, prestem atenção no raciocínio. Prestem atenção. Vem até aqui, por favor. Para ele estar lá, com essa dinamite na mão, para demolir o seu prédio, é porque alguém mandou. Certo ou errado? Certo. Então, essa atividade material que está sendo realizada tem como pano de fundo dela um ato administrativo típico, onde eu tenho uma manifestação de vontade, com prerrogativa e que se impõe. Então, nesse exemplo apresentado, em que o sujeito vai realizar um ato constritivo sem ter poder de decisão, ele é só um instrumento da administração. O ato administrativo foi realizado lá atrás. Então, cuidado, eu preciso separar as atividades materiais desprovidas de poder de decisão daquelas atividades que têm poder de decisão. Então, preste atenção no seguinte. Esse sujeito, a hora que ele vai demolir o prédio, cabe a ele o juízo de valor a respeito de fazer ou não fazer? Não cabe. Isso já foi resolvido. Ele não tem poder de decisão. Então eu pergunto, os atos materiais, ou seja, os atos somente de execução, são atos administrativos? Não, são atos da administração. Porque não trazem em si poder de decisão. Então, quais são os atos da administração? São os atos praticados sob o direito privado, também os atos declaratórios e também as atividades materiais. Mas quais? Aquelas desprovidas de poder de decisão. Tudo isso é ato da administração. Tá bem? Se vocês quiserem anotar, por favor, porque nós não demos o conceito de ato da administração. Nós falamos do conceito do ato em sentido amplo, do conceito do ato administrativo, e agora vamos ao conceito do ato da administração. Os atos da administração são os atos jurídicos. São os atos jurídicos praticados. São os atos jurídicos praticados sob o regime jurídico privado, como também os atos declaratórios, e as atividades materiais Ou seja, atuações desprovidas de capacidade decisória, ou seja, atuações desprovidas
de capacidade decisória. Beleza? Agora vamos a um exemplo e eu quero que vocês me respondam sem errar. Os atos praticados pelos órgãos subalternos, eu encaixo onde? Vocês lembram dos órgãos subalternos? É aquele que está no rodapé. Qual que é a característica do órgão subalterno? Somente tem capacidade executória, não tem capacidade de decidir. Então, os atos praticados pelos órgãos subalternos não têm capacidade decisória. São atos da administração. Tá bem? Observe que nós vamos agora fazendo o quê? Cruzando as informações. Isso é inevitável. O que é um órgão subalterno? Nós já falamos ao tratarmos dos órgãos. São aqueles absolutamente hierarquizados, são aqueles que estão no rodapé da estrutura, não têm capacidade decisória. Pergunto, se não tem capacidade decisória, praticam atos administrativos? Não. Tecnicamente, são atos da administração. Beleza? Olha como direito administrativo é muito legal. É de arrepiar de emoção. Porque os conceitos, eles não existem por si. Eles vão depois se ajustando, né? E é muito legal a hora que a gente entende isso. O problema é entender. Na hora que a gente entende é muito legal. Certidões, atestados. O atestado do médico do SUS. A pergunta da colega é, o exemplo de um ato declaratório. Você passa no concurso público. Passou no concurso? Passou primeiro lugar. Não de modo injustificado, há razão para isso. Classificado em primeiro lugar, vai tomar posse. Precisa de certidões? Precisa. Aí você vai na Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar e vai pedir a sua certidão. A Justiça, ao emitir esse documento, está emitindo um ato declaratório? Sim. Isso é um ato administrativo? Ou é um ato da administração? Olha, os atos declaratórios são atos da administração. Tá bem? Aí você vai lá, pede a sua certidão e sai aquela capivara. Aquele monte de antecedentes. O que você faz? Dado a conduta criminosa, oferece uma propina para o funcionário, já tem mais um crime praticado, corrupção ativa. Né? Para ingressar nessa lista enorme. Tá bem? Então, nesse caso, é ato da administração. Não se esqueçam, isso só nos interessa a respeito de conceitos, só. Depois, ao virarmos a página, falamos, conceito já não trataremos mais. Ao virarmos essa página, nós vamos trabalhar com o conceito amplo, ou seja, de que o ato administrativo é o ato jurídico praticado pela administração. Aí nós vamos tratar do conceito amplo. Não. Preste atenção. Aqui o modo é prático. Eu não posso dizer qual que é a diferença entre o regime jurídico privado e o regime jurídico público. Aí você que vai me dizer. Qual é a diferença? Não é que no regime público tem prerrogativas e no privado não tem? Tá. Na hora que ela te dá uma declaração, ela está se valendo de prerrogativas? Não, não está. Então, o que ela está fazendo, até o particular pode fazer, observadas as devidas proporções. Eu não posso dizer, por exemplo, que o particular pode te dar uma certidão de antecedentes, mas ele pode te dar qualquer declaração. É isso. Então, o que ela está fazendo é algo que o particular pode fazer, porque não há prerrogativas. Vocês não podem confundir, e isso é uma dificuldade muito grande. A resposta é sim. Eu falei não, a resposta é sim. Tá? Vocês não podem confundir que tudo aquilo que é praticado pela administração é sob o regime público. Não é. Tem muitas coisas que a administração faz dentro da sua estrutura que é regime privado. Tá certo? Na hora que ela está te dando uma declaração, ela está fazendo sob o regime jurídico público? Não. Agora, é só ela que pode fazer, tudo bem, mas o regime é privado. Tá? Então, muito cuidado.
Porque a hora que a gente olha para a administração, parece que ela só faz sobre o regime público, o que não é verdadeiro. Tá bem? Na hora que você vai, passou no concurso, você precisa de ir na sua escola pedir o histórico escolar? Precisa, não precisa? Passou no concurso, tem que levar lá o histórico, para demonstrar que você tem o nível de escolaridade exigido. A escola te dá um atestado, atesto para os devidos fins que o sujeito concluiu o nível médio, concluiu o nível superior. Pergunto, essa certidão foi emitida por um órgão público? Foi. Todavia, é sob o regime privado. Porque a escola privada também pode fazer. Então, muito cuidado, porque quando se fala de regime jurídico, não me interessa quem está fazendo. O que interessa são as regras a serem aplicadas. Tá? Tá. A execução de... Sim. Mas quem vai entrar no domicílio? Primeiro. Perfeito. Se é autoridade policial, nós estamos falando de atividade judiciária. Que é atividade típica do Poder Judiciário. Não, porque é um ato judicial que é emanado e ela vai executar o ato judicial. Tá, perfeito. Aí vamos a outra situação. Vamos ao auditor da Receita Federal. Perfeito. Aí a administração vai realizar. Agora a pergunta que eu faço, são dois momentos diferentes. A pergunta do colega é, e a lacração de estabelecimento que afronta a higiene? São dois momentos diferentes. Quem determina que seja feito e quem faz. Se quem está realizando tem o poder de decisão entre o fazer e não fazer, é ato administrativo. Se ele só tem capacidade executória, é ato da administração. É por isso que eu tenho que parar para pensar. Por exemplo, no caso da maionese, que está lá estragada, quem tem o poder de decisão? É quem está lá realizando. É ele que vai fazer o juízo de valor. Se tem poder de decisão, é ato administrativo. Se não tem poder de decisão, só realiza o ato material, não é ato administrativo. Então, é por isso que aqui nós deixamos bem claros, vem até aqui, por favor. Regime jurídico privado é ato da administração? Sim, sem dúvida. Atos declaratórios são também atos da administração? Também. Atividades materiais, ainda que seja a execução de algo que tenha prerrogativas. Mas o que eu estou analisando aqui é quem está realizando, se tem ou não poder de decisão. Já afirmei, se o cara que vai realizar o ato não tem poder de decisão, ele está praticando, um ato da administração. Mas por que ele está praticando? Porque já houve um ato administrativo praticado lá atrás, que determinou que fosse feito. É por isso que é importante. Tem poder de decisão? Tem. Então, ato administrativo. Não tem, é ato da administração. Tá bem? Aqui não. Não. Aqui é ato administrativo. Realização de ordem judicial aí é outra coisa. Tá bom? Vamos àquele conceito final que nós tínhamos e eu quero analisar os elementos que nós já anotamos. Tá? Então, esse é o conceito final a que chegamos. Esse conceito, pode abrir aqui, por favor? É um conceito em sentido estrito ou um conceito em sentido amplo? Aqui. É conceito em sentido estrito. Por quê? Com prerrogativas. Tá. O que sinaliza aqui que tem poder de decisão? Manifestação de vontade. Aqui tem poder de decisão. Então, olhe, nós vamos analisar cada um desses elementos. Vou apagar do lado de cá. Primeiro elemento do conceito. Manifestação unilateral. O que significa isso? Que é uma manifestação só da administração. Não necessita de convergência aqui, não necessita de uma ou mais manifestações. É uma manifestação só
da administração. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral. Pergunto, precisa da concordância do particular? Não, porque ela é unilateral. 2. Possibilidade de eficácia imediata. Essa possibilidade decorre de um atributo que veremos, que é a presunção de legalidade. O que isso significa? Significa dizermos que, ainda que ilegal, o ato vai produzir efeito. Isso é presunção de legalidade. 3. Sob o regime jurídico administrativo. Ou seja, desse conceito, ou nesse conceito, ou só tem os atos com prerrogativas. Somente atos com prerrogativas. E, finalmente, item 4, perdão, sujeito ao controle judicial. Sujeição ao controle judicial, levando em conta o aspecto da legalidade. Então, esses são os elementos conceituais que nós temos do ato administrativo. E aqui nos indica que estamos falando do ato em sentido estrito. Porque eu estou partindo do pressuposto de existir prerrogativas. Isso é só para conceito só, tá bem? Vamos resolver algumas questões sobre o tema, depois a gente trata de requisitos ou elementos. Vamos à questão, por favor. Os atos administrativos são sempre atos jurídicos? Já sabemos que sim. Antes de tudo, estamos diante de um ato jurídico. Então o item aí está certo. Questão importante. A administração só atua sob o regime jurídico público? Sabemos que não. Sabemos que ela atua também sob o regime jurídico privado. Então, sabemos que ela atua sob o regime jurídico privado. Isso nós já anotamos já, tá bem? Tá. A administração pratica ato jurídico?
Já sabemos que sim. Agora vem até aqui, por favor. Ela pratica esse ato jurídico sob o regime privado e sob o regime público. Aí nós fazemos a distinção. Voltando ao material, por favor. A administração pratica atos administrativos? Sim. Considerado em sentido amplo, sem dúvida, que pratica sempre atos administrativos. Quando a administração age sob o regime jurídico comum, pratica ato administrativo? Pergunto. Mantenha no quadro, por favor. Depende. Vem até aqui, por favor. Quando ela age sob o regime jurídico privado, ela pratica ato administrativo? Pratica. Desde que entendido em sentido amplo. Ora, mas se for conceituar em sentido estrito, não. Porque estaria praticando o ato da administração. Tá bem? Então, considerando-se em sentido amplo, sim. Considerando-se em sentido estrito, não. Tá bem? Então, ao praticar atos sobre direito comum, a administração pratica atos administrativos? Se ato administrativo é considerado em sentido amplo, afirmo de maneira correta. Se é em sentido estrito, não. Voltando ao material, por favor. Sem errar, pelo amor de Deus. Só tem 5 alternativas. Assinale a alternativa incorreta, é o que nos interessa, tá? Pode manter a questão no quadro, por favor. Sobre o conceito de atos administrativos, é incorreto afirmar. Agora vem até aqui, por favor. Quando se pergunta de conceito de ato, ele quer exatamente isso que nós vimos. Que você tenha a noção da distinção entre ato da administração e ato administrativo. Precisa saber isso. Tá? Voltemos lá, por favor. Letra A. Os contratos também podem ser considerados atos jurídicos bilaterais? Sim, são bilaterais, por isso que não são atos administrativos. Porque o ato administrativo, vem até aqui, por favor, ele é um ato unilateral. Então, ato unilateral é ato administrativo. O contrato não é unilateral, ele é bilateral. Voltando à questão, por favor. Então, falando, os contratos também podem ser considerados atos jurídicos bilaterais? Sim. Tá certo, não interessa, porque eu quero a incorreta. Vamos à próxima. Particulares. Agora, olha que importante a expressão que eu tenho ali. No exercício de prerrogativas, também editam atos administrativos? Sim. Particulares no exercício de prerrogativas públicas. Venha até aqui, por favor. Nós falamos, por um acaso, hoje, de agentes públicos, não falamos? Nós não vimos que lá, na categoria de agentes, eu tenho vários particulares que exercem função pública? Eventualmente, esses particulares podem estar munidos de prerrogativas públicas? Podem. O mesário, no dia da eleição, por exemplo, ele é um particular em colaboração e ele, ao atuar, tem prerrogativas típicas da administração pública. Tá certo?
Pergunto, praticam atos administrativos? Praticam. O problema ali não é ser particular ou não. O problema é que ele está agindo com prerrogativas públicas. Ora, se o particular está agindo com prerrogativas públicas, é porque é agente público. E se está agindo com prerrogativas, é porque o regime jurídico é administrativo. Pergunto, é ato administrativo? É. Voltando à questão, então, a letra B está correta. Particular no exercício de prerrogativas públicas também editam atos administrativos. Letra C. Os atos administrativos são sempre atos jurídicos? Sempre. Também está certo e não interessa. Agora, a letra D. Os poderes judiciário e legislativo não editam atos administrativos? Ou editam? Editam. Vem até aqui, por favor. O poder judiciário e o poder legislativo, no exercício de sua função administrativa, exercem atos administrativos com as mesmas prerrogativas da administração pública. Tá bem? Então está falando que não exerce, está errado. E se está errado é o gabarito. Voltando à questão, por favor. Então a letra D está falando que os poderes legislativo e judiciário não editam ato administrativo, o que está errado. E letra E, os atos administrativos são sempre passíveis de controle judicial? Sempre. É verdade? Por quê? Porque o sistema é inglês. Tá bem? Então vem até aqui, por favor. O problema nessa questão é que tem muito sempre, né? São sempre passíveis de controle? São. Mas às vezes o aluno confunde e fala, ó, professor, mas eu tenho um ato discricionário. O ato discricionário está sujeito a controle judicial? Está. Sob aspecto de legalidade? Sem dúvida que está. Tá bem? Então os atos administrativos estão sempre sujeitos ao controle judicial. O gabarito ali, o que eu tenho de errado, de fato, é da alternativa D de dado, voltando à questão, por gentileza. O que está errado é o que eu tenho na alternativa D. Então, esse é o gabarito. Deixa isso daí depois a gente resolve isso. Venha para cá, por favor. Você já viu que a matéria vai ficar muito legal. Né? Vai ficar muito legal. Vamos falar dos requisitos do ato administrativo ou elementos do ato. Requisitos ou elementos. Não confundam com atributos. Atributos é outra coisa. Aqui vamos falar dos requisitos ou elementos. Primeiro deles, competência. Objeto. Motivo. Finalidade. E forma. Esses são os elementos ou requisitos do ato. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Nós já falamos disso quando falamos de princípios aplicáveis à administração. A hora que nós elencamos isso, e nós falamos que lá nós temos a seguinte ideia, que é o ff.com, que pode nos ajudar. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Esses são os requisitos do ato. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Aqui eu tenho os requisitos ou atributos, requisitos ou elementos do ato, perdão. Mas precisamos fazer uma comparação. Mantenha para anotação ali, tá?
Agora vem até aqui. O ato administrativo é, antes de tudo, um ato jurídico, certo? Tá, eu quero que vocês me digam, dentro dessa estruturinha que nós anotamos, quais são os elementos ou requisitos peculiares do ato administrativo. Ou seja, que eu tenho no ato administrativo, mas eu não tenho no ato jurídico. Precisamos fazer essa comparação. Não é comparação conceitual. Comparação conceitual nós já fizemos. O que nos interessa é a comparação estrutural. Dentro de um ato jurídico, consegue pegar aqui toda a tela? Isso e isso no pacotinho só. Opa, obrigado. Ato jurídico. Não se esqueça que esse daqui é o gênero. Esse ato jurídico, para existir validamente, tem que ter seus elementos. Nós vamos ter aqui quem? Um agente capaz. O objeto lícito. E a forma não defesa, ou seja, proibida em lei. Esses são os elementos ou requisitos do ato jurídico. Agente capaz, objeto lícito e forma não defesa ou não proibida em lei. Os requisitos do ato jurídico, do ato administrativo estão aqui. Nós vamos fazer essa comparação. Ficou fácil, porque desse lado, quantos elementos eu tenho? 3. Do lado de cá, eu tenho 5. O que eu quero é destacar aqui aqueles elementos que são peculiares do ato administrativo e que eu não encontro do lado de cá. Aqui eu tenho agente capaz? Tenho. Eu tenho um correlato a esse agente, que é quem? A competência. O agente que pratica o ato administrativo tem que ser competente. Então é correlato. Aqui tem objeto? Tem. E lá também tenho. Aqui eu tenho forma? E aqui eu também tenho. Quais são os elementos peculiares do ato administrativo? São motivo e finalidade. Esses elementos são característicos do ato administrativo. Então, se fizermos uma comparação entre o ato administrativo e o ato jurídico, a estrutura deles são estruturas diferentes. No ato administrativo eu tenho elementos especiais, quais são? O motivo e a finalidade. O motivo e a finalidade. Esses são os elementos especiais que eu tenho dentro do ato administrativo. Mantenha para anotação lá. Vamos falar do primeiro elemento do ato administrativo. Falaremos aqui então da competência. Primeiro elemento do ato administrativo, o que nós vamos ver é a competência. Não se esqueça que ao tratarmos dos requisitos, estamos tratando do ato em sentido amplo. Aquela historinha toda era por conceito. De agora para frente a gente vira a página e os requisitos que veremos são para os atos administrativos em sentido amplo. Tá bem? Então, primeiro requisito é a competência. Competência de quem? Eu pergunto. Obrigado. Competência dos sujeitos da atividade administrativa. E quem são os sujeitos da atividade administrativa? Vocês lembram? Vocês não gostam desses nomes simplesinhos, eu sei disso. Vocês gostam daqueles nomes complicados. Aí pergunta a vocês, o que é administração em sentido orgânico? Fala, professor, é isso mesmo, é isso que eu queria. Fala, sujeito qualquer sabe.
Administração em sentido orgânico, em sentido subjetivo ou em sentido formal? O que é? São os sujeitos. Quais são os sujeitos? Nós já sabemos. Pessoa jurídica, órgãos e agentes. Esses são os sujeitos da administração, que nós já demos um nome bonito para eles. Nós falamos que aqui nós teremos quem? A administração pública em sentido subjetivo, em sentido orgânico e em sentido formal. Então nós vamos falar de quem? Da competência dos sujeitos para a prática do ato. Precisamos analisar a competência da pessoa jurídica, depois, dentro dela, analisarmos a competência dos órgãos e dentro de cada órgão, analisar a competência do agente. Tá bem? Competência de quem? De cada um deles. Cara, mas não tem jeito de errar isso daqui. Certo ou errado? Certo. Vamos só ilustrar? Vamos. Olha a questão que eu tenho no quadro ali, por favor. Vamos a ela. Tá. Essa questão, vem até aqui, tá? Senão o pessoal já desespera antes da hora. Não é para acertar, não é. Essa não é para acertar, é só para ilustrar, só isso. Vamos à questão. Compete à União explorar os serviços locais de gás canalizado? Ponto. É serviço de gás local. É o que está escrito ali. Local. Tá bem? Também não vale olhar o material. Vem até aqui, por gentileza. Ora, essa pergunta aí, ela só está aí a título ilustrativo, porque o nosso objetivo é fazer o quê? Serviço de gás canalizado é atividade administrativa? Que vai ser realizado por alguém. Eu quero saber quem é que tem competência para fazer. Eu preciso saber se é a competência é da União, dos estados ou dos municípios. É isso que eu quero saber. Então, é serviço local de gás canalizado. Compete à União? Não. A União não. Compete ao município? Sim ou não? Serviço de gás local é o município? Não é. É o estado. É competência do estado. Tá. Só que isso está na Constituição. Eu só estou mostrando só para ilustrar. Porque o serviço de gás canalizado é um serviço público que eu tenho que entregar para alguém fazer. E a Constituição entrega ao Estado para fazer. Então, a pergunta que faço é simples, preste atenção. Pensemos que a União pegue esse abacaxi, serviço de gás canalizado. Ela entrega a um órgão e um órgão dela pratica. Dentro desse órgão, nós vamos ter um agente que realiza o serviço. Então eu pergunto, eu entrego, vem até aqui por favor, eu entrego esse serviço à União, ela entrega a um órgão dela, e dentro dali eu vou ter quem? Um agente. Eu pergunto, foi respeitada a competência definida em lei? Serviço de gás canalizado local para a União? Para a União não, é do Estado. Foi respeitada a competência? Não. Se a pessoa jurídica que está fazendo não tem competência, isso quer dizer que daqui para baixo, tudo está errado. Tudo. Então preste atenção, por favor. Se a competência da pessoa jurídica é errada, errada estará, inevitavelmente, a competência do órgão e a competência do agente. Deu caca em tudo. É aquela história, você chega no prédio, o assessorista te pergunta, qual andar? E você responde rapidamente, qualquer um, eu já errei o prédio. Aqui é a mesma coisa. A competência de qual agente? Não interessa. A pessoa jurídica já é incompetente. Então, o nosso trabalho vai ser feito dessa maneira aqui. Primeiro, devemos definir a competência de quem? Da pessoa jurídica. Depois, dentro dela,
definimos a competência do órgão e depois, dentro do órgão, definimos a competência do agente. Eu vou assinalar aqui o que ocorre em regra. Há situações em que isso não ocorre, tá bem? A competência da pessoa jurídica normalmente está definida na Constituição Federal. A competência do órgão público normalmente está definida em lei infraconstitucional. E a competência dos agentes está definida em ato normativo. É o que normalmente acontece. Olhando tudo isso, eu quero que vocês me digam, como se diz lá no interior, sem pestanejar. Pergunto: a competência desses sujeitos deve estar definida em lei? Sim ou não? Sim. Lei em sentido amplo ou lei em sentido estrito? Lei em sentido amplo, abrangendo desde a Constituição Federal a outros atos normativos. Então, primeira característica da competência, qual é? É que ela é definida em lei. É que ela é definida em lei. Lei em sentido amplo. Tá certo? Beleza. Vamos assinalar aqui embaixo quais são as características da competência. As características da competência. Primeira coisa que devemos ressaltar é que a competência, ela é um círculo de atribuições. É o abacaxi. Essa é a competência. Então, esse círculo de atribuições é definido a quem? Aos sujeitos. Por quem? Pela lei. Então, a competência é definida aos sujeitos e ela é definida por lei. Características. Primeira delas. A competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável. Agora vem até aqui, por gentileza. Por que ela é irrenunciável? Ah, porque não pode renunciar, professor. Mas por que não pode? Oi? Por que, professor? A resposta é desse jeito. Eu gosto daquela resposta. É por isso. Nós falamos disso hoje. Pergunto a vocês. O administrador, a hora que a lei lhe entrega uma atribuição, essa atribuição surge para ele como uma deliberação ou como um dever? Dever. Esta atribuição que a ele é entregue, posso dizer que é um encargo? Que é um dever? Sim. Ora, se é encargo e é dever, ele não vai realizar isso a hora que ele quer. Da maneira que ele quer. Não é uma deliberação, é um dever. Se é dever, cara, não pode abrir mão. Se é dever legal, eu não posso abrir mão. É um dever que está definido em lei? Sim. Então não é para renunciar, é para fazer. Então por que essa competência é irrenunciável? Porque ela surge, se quiserem anotar, por favor,
Tá bem? É isso. Porque ela surge para o administrador? Porque ela surge para o administrador como um dever, como um encargo. Ela surge para o administrador como um dever, como um encargo. Ele não pode abrir mão dela, tá certo? Apesar de não poder dela renunciar, admite-se duas coisas. Primeiro, a delegação. E segundo, a avocação. Admite-se a delegação e a avocação. Ambos institutos, esses dois, nós vamos estudar levando em conta a Lei 9.784 de 99, que é a que trata do processo administrativo federal. É irrenunciável, mas admite delegação e avocação. Tudo de acordo com a Lei 9.784 de 99, que é a que trata do processo administrativo federal. Bem até aqui, por favor. A pergunta que surge é: a lei estabelece a competência da autoridade A para a prática do ato. A lei fala, ó, é você que vai fazer. Posso delegar? Ou devo delegar? Posso. A delegação é um ato discricionário. Nós vamos anotar. Nós vamos anotar. Já, já. Mas pode anotar, fica à vontade. Aqui é uma democracia venezuelana. Mas é quase uma ditadura. Tá? Não se esqueça. Pode delegar ou deve? Pode. Nós vamos anotar tudo isso, não fiquem aflitos. Tá? A pergunta que faço é, para delegar, é necessário que haja hierarquia? É necessário? É? Não é? Não é. Surgirá aqui uma separação entre dois tipos de delegação que nós vamos anotar, não agora, mas depois, que é a delegação própria e a delegação imprópria. Tá. Logo que essa lei foi editada, ela foi editada em 99, a Lei 9784 de 99, até sua edição nós falávamos assim, em altos brados, que a delegação só existiria se houvesse uma estrutura hierarquizada, onde o superior entrega ao subalterno. Hoje nós não podemos fazer isso, porque a lei, ela vem e diz, a delegação existirá ainda que não haja hierarquia, ainda que não haja subordinação. Então nós teremos dois tipos de delegação, a delegação com hierarquia e a delegação sem hierarquia. Tá bem? Vamos anotar do lado de cá. Agora podem anotar, tá bom? A delegação que é o que nos interessa. Delegação. Preste atenção. Primeira consequência, fruto da delegação, e eu não posso esquecer disso. Primeira consequência. Da delegação surgem várias autoridades
com competência para o ato. Então, há uma cumulatividade de autoridades competentes. Tá? O que isso significa dizer? E agora eu vou usar como exemplo a delegação com hierarquia. Não é necessário que o seja, mas vamos fazer esse exemplo. Numa estrutura hierarquizada, eu tenho a autoridade A, a B e a C. Nessa estrutura. A lei entrega o abacaxi para a autoridade A. Então, é o A que tem, por lei, competência para a prática do ato. A pode delegar a sua competência a B? Sim. Pensemos que tenha feito. Ao fazê-lo, entregou a B. A renunciou à sua competência? Não. Por quê? Porque ele continua competente. O que surge aqui são duas autoridades com competência para a prática do ato. Isso é cumulatividade de autoridades competentes. Então, a primeira coisa que surge com a delegação é o quê? Surgirem várias autoridades com competência. Competência simultânea. Se não fosse isso, A estaria renunciando. E ele não pode renunciar. Então, com a delegação, quem é que será competente aqui? Tanto A quanto B. A com a competência originária e B com a competência fruto da delegação. Mas ambos continuam competentes. Tá certo? Tá. Então, qual é a primeira consequência da delegação? Surgirem várias autoridades competentes para a prática do ato. Tá certo? Então, aqui, quem é que continua competente? A e B passa a ter competência. Mas a delegação, nós já sabemos que a delegação pode ocorrer. Se a delegação pode, estou afirmando que a delegação é um ato discricionário. A delegação é um ato discricionário. Agora, sem errar, a possibilidade de delegar é a regra ou é a exceção? A possibilidade de delegar é a regra ou é a exceção? É a regra. A possibilidade de delegar é a regra. Excepcionalmente, a exceção é a proibição. E quando é que eu não posso delegar? Porque há uma proibição. Pode colocar do lado do caderno. Atenção, muita atenção, muita atenção. Porque isso daqui sempre pergunta, cara. Toda vez pergunta. E toda vez tem gente que erra. Não pode delegar a edição de atos normativos, não poderão ser delegados as decisões de recurso administrativo, não, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu que tomei de ladinho aqui, não estou enxergando direito. Tá ótimo. E, finalmente, os atos de competência
exclusiva. Exclusiva. Estes não podem ser delegados. Tudo aqui de acordo com o que nós temos no artigo 13 da Lei 9784 de 99. Portanto, esses atos são indelegáveis. Mantenha para anotação, por favor. São atos indelegáveis. Então vem até aqui, por favor. A respeito de atos administrativos, eu peço a gentileza de vocês, até o nosso próximo encontro, que será breve, espero eu, porque eu morro de saudade de vocês. Certo ou errado? A sinceridade aqui impera na nossa relação, beleza? Eu espero que vocês leiam matéria a respeito de atos administrativos, a respeito dos elementos do ato. É imprescindível que vocês estudem esse tema, que é um tema de relativa complexidade. Então é importante que tenha um trabalho individual de cada um de vocês. E novamente quero mandar um abraço para o pessoal de Franca, o pessoal de Montes Claros, o pessoal do Rio de Janeiro. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.